Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2015. Eu tô indo para o trabalho e ontem à noite fui ao cinema, né? Aquele dia de promoção dos cinemas aqui, de alguns cinemas aqui de Brasília. E aí eu adoro. Bom dia. Eu adoro um que traz os filmes do circuito alternativo, né? Então tem muito filme francês, filmes de outras nacionalidades. Aí fui assistir dois de uma vez. Era O que Querem as Mulheres e Uma Nova Amiga. E assim, o que querem as mulheres? Ai meu Deus, desde Freud essa pergunta se tornou até meio sacal, né, gente? O que querem as mulheres? Como qualquer indivíduo, como qualquer ser humano, extremamente complexas, únicas, e cada uma quer uma coisa. Claro que nós todas somos vítimas, né, de algumas construções, mas em maior ou menor grau conseguimos desmontar isso e vislumbrar outras metas e possibilidades, né, novos horizontes para nós mesmas. O que eu me pergunto, e aí não é também caindo naquela armadilha de criticar a pergunta quando feita para nós, mas aí fazê-la devolvendo para os homens, né? Mas assim, nunca se perguntou o que os homens querem, né? Mas não é devolvendo a pergunta, realmente não. Só me ocorreu ontem uma coisa que talvez seja assim, eu ainda estou muito impactada por um texto que li, um artigo, né? Que era Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu já comentei, né? Que devia se chamar Os Homens Não Amam as Mulheres, só. Bom, e aí eu ontem assistindo também esses filmes e tal, depois voltando para casa, não sei, me ocorreu que talvez essa relação tão dicotômica, assim, tão quase esquizofrênica, né, que os homens têm, alguns homens têm, com a mulher da qual eles gostam, justamente aquela da qual eles gostam, com a qual eles se casam ou vão morar juntos, enfim. E aí é justamente essa mulher que eles maltratam, que eles esculacham, né, que eles desrespeitam. Aí eu fiquei pensando o seguinte: se os homens são socializados para a liberdade, a autonomia, a independência, né, e também para a manipulação e o abuso, aquela mulher em específico que o prende, né, que o faz gostar, o faz não, né, em que por acaso, né, ele é levado, ele chega a gostar dela, tanto a ponto de estabelecer um vínculo mais duradouro e tal, ele deve viver uma relação esquizofrênica, né, no sentido de que quer estar com ela, precisa dela e odeia precisar dela, odeia querer estar só com ela, né, e não, enfim, me ocorreu ontem, é uma especulação, assim, sei lá, né, uma provocação. Fiquei meio ensimesmada com essa possibilidade aí, né, porque acho que, de certa forma, são vistos como tão simples, né, o que eles querem, uma mulher, uma boa esposa, uma boa mulher, né, não é esse o chavão, e filhos e sua casa e isso e aquilo, mas aí ao mesmo tempo tem uma vida paralela fora, não abrem mão, são egoístas, né, emocionalmente muito egoístas. Então eu acho que pode ser, né, como se fosse uma transferência dessa relação que ele também vive com a mãe, né, que ao mesmo tempo ama desesperadamente a mãe, precisa da mãe, mas a uma certa altura passa a ser ridicularizado na escola, pelo pai, por todo mundo, né? Se ele quer continuar ali muito unido à mãe. Não sai da barra da saia da mãe, filhinho da mamãe, blá blá blá. E a masculinidade dele é posta em xeque. Então, assim, eu não sei, né? Pedir ajuda para as amigas psicólogas. E essa foi só uma coisa. A outra
que aí essa super me comoveu, né? Um dos filmes trata da perda, né, também. Uma pessoa que morre jovem e tal, e como ficam todas as outras pessoas que permanecem, né? Os cacos, juntando, né, os cacos. E que é uma nova amiga, tá, gente? E aí ai, nossa. Aí ontem eu chorei, sofri, porque lembrei também de um e-mail que eu recebi de um amigo que eu adoro. Foi meu namorado na época da somaterapia. Aí nós desmanchamos. Aí depois nós nos reencontramos muitos anos depois, quando eu voltei para Brasília. Aí eu tava namorando era um dos meus namoridos, né? E que esse meu amigo, né, namorado anterior e tal, achava eu estar com esse atual, que ele era considerado muito babaca, assim, muito, enfim, né? Mas a gente conviveu um tempo de novo e tal, e ele sempre teve uma profundidade, sabe? Ele dá uns mergulhos na alma que minha nossa, sempre me arrebataram. E mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito imatura, assim, imatura no sentido de, por um tempo ele era meu ex-namorado, e eu não sabia meio como lidar. Aí depois ele era meu amigo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me abrir muito ou ser tão amiga, porque eu não conseguia ser tão amiga assim, tão próximo de quase ninguém, era sempre de uma, duas melhores amigas, né? Enfim, eu sempre tive essa dificuldade muito grande com o amor, né? Fosse ele fraterno, fosse ele afetivo, sexual, erótico, enfim. E aí, eu sei que dia desses eu mandei um e-mail para ele, até procurei, descobri que eu não tinha contato dele, ele não tá no Facebook, ele não tá em lugar nenhum. Mas aí eu arrisquei, né? Como o nome dele é muito diferente, eu mandei um e-mail com um dos meus vídeos, um dos confessionais. Eu falei assim, ai, fulano, puxa, sei que faz anos que a gente não se vê, não se fala, mas você é de cinema, pesquisador, trabalha com isso, cineasta, eu tô mandando um videozinho meu, que eu fiz sem pretensão, mas para ter uma opinião sua. Você que sempre me deu feedbacks sobre a minha mania de me autoanalisar, porque antes de fazer os vídeos eu escrevia, né, textos longos e textos para devassar o meu próprio íntimo, né? Textos que botavam a alma para fora, aquela coisa toda. E ele, de vez em quando, me mandava uns e-mails de volta, né? Falando, Sheila, você e essa sua mania, né, de ficar se autoanalisando, se autocriticando e tal, mas nunca foi assim de uma maneira irônica ou destrutiva, tipo assim, ai, Sheila, ai, você com essa sua mania, não, era sempre uma coisa assim meio espantado, né? E dessa vez, gente, ele respondeu, nossa, ele escreveu 2 dias, ele escreveu num primeiro dia, ele falou, tô muito mal hoje, mas não vou me furtar a dizer as primeiras coisas que me invadiram a mente e o coração. E depois ele escreveu no domingo, novamente, né? Agora estou melhor, quero falar sobre o que você falou. Gente, os 2 e-mails, assim, um presente dos deuses. Maravilhoso, uma sensibilidade, uma poesia, uma coisa. Não, tudo bem, ele me elogia muito, né? Mas assim, isso me deixa até sem graça, que eu falo, gente, não, são seus olhos. Mas a maturidade, a profundidade, sabe aquilo que eu falava no início, essa coisa, esse olhar que vai muito além. Ele fala sobre o vídeo, eu fiquei assim, falei, pronto, eu vou imprimir esses e-mails, vou colar na minha parede, gigante. Nunca mais, assim, eu vou precisar de mais nenhum feedback na minha vida, porque isso aqui já legitima a minha existência. Muito, 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 demais, assim, generoso e lindo, lindo, que a escrita dele é linda. E aí eu fiquei com vontade de fazer o seguinte, porque eu quero fazer uma exposição. Pela primeira vez, né, quero me aventurar pela área dos artistas visuais.
mas como uma performance, né, gente? Uma instalação, na verdade. Vou fazer uma instalação com os vídeos. Aí esses feedbacks, esses textos, eles sim como quadros, ou né, os textos também expostos. E a minha escrita, né, que eram os diários, os pré-confessionais. Numa era, né, como a nossa, eu sei que não há nenhuma novidade na exposição, né, da própria intimidade, mas eu sou uma anônima, né, a diferença é essa. Então, aí eu quero fazer, e o texto dele, eu acho que, os textos dele, né, eu acho que abrem, assim, aquele texto que fica na entrada explicando tudo, pois é, vai ser o texto dele. Bom, gente, cheguei, nem sei se esse vídeo vai ser publicado, porque nem, né, eu elaborei direito e tal, mas agradeço sempre. Ai, hoje eu estreio um delineador e acho que eu vou começar a passar um batom assim, que eu não usava nada, né? Mas não sei, não é porque eu tô envelhecendo, mas é também, não sei. Eu tô pensando em deixar de ser tão negligente assim com a minha própria aparência e começar a cuidar um pouquinho mais, né? Afinal de contas, a gente nunca sabe quanto tempo de vida tem. Acho que eu fiquei impressionada com o filme de ontem. Bom, gente, então ótima terça-feira, até mais.